Você costuma ler o manual de instrução quando você compra alguma coisa nova? Eu estou lendo aqui um devocional de Atletas em Ação, que foi feito em parceria com a editora Cristã Evangélica, chama Além da Competição. E ler o manual de instrução é um negócio interessante. E eu queria fazer algumas perguntas, na verdade, para vocês. Como que você aprende a jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, jogos de mesa no geral? Às vezes é olhando para alguém que já aprendeu, alguém te ensinando, às vezes é lendo o manual e tudo mais, né? Como que você aprende a jogar basquete, a jogar futebol, algum esporte com bola, vamos dizer assim? Como que você aprende a praticar? Se você gosta de ler os manuais, você provavelmente vai abrir a caixa do joguinho de tabuleiro, de cartas, e vai ler o que tem que fazer. E muitos deles, se você não entender a regra, você não consegue jogar. Tem um jogo que eu começo a ler o manual de instrução e eu desisto, porque eu não quero passar tempo aprendendo a jogar. Então eu nunca joguei esse jogo. Eu tô tentando ler, quem sabe um dia. Mas é interessante que no esporte também é assim. Quando eu jogava basquete, eu ia pros times jogarem, né? Jogar e tal. E eu era o armador do time. E eu precisava saber das jogadas que o técnico queria que a gente fizesse. Algumas vezes eu fui contratado por times no início do campeonato, então todo mundo aprendia a jogada junto. E algumas vezes eu fui contratado no time no meio da temporada, quando alguém se machucou e tudo mais. Mas em todos eles eu fazia algumas coisas, que eu sou muito visual. Então eu fazia uma apresentação de PowerPoint com a jogada, a animação, para ver onde cada pecinha tinha que estar. E eu, como armador do time ali, o armador ele é considerado o técnico dentro de quadra. Se o armador não sabe a jogada, como que ele vai direcionar os outros atletas para as posições que eles precisam estar? Não dá. Então eu precisava estar batendo a bola e falar assim, lembrar da minha apresentação do PowerPoint, falar assim, a primeira jogada, você fica lá e você corre depois. E aí no meio do jogo eu dava o direcionamento para o time. Mas por quê? Eu estudei, eu li um manual de jogadas. Eu fiquei impressionado. Quando eu morei no Canadá, eu trabalhava num time de futebol americano. E eu fiquei impressionado como os caras estudam. Então não é só o cara de futebol americano gigante, grandão, ir pra academia e ficar forte, ir pro campo e treinar corrida, e comer bem, e descansar bem, não. Eles têm uma apostila gigante, muitas páginas, com as jogadas, com as regras, com tudo que eles precisam saber. Eles precisam estudar e diariamente, na pré-temporada, eles tinham uma aula disso, à noite. Então eles acordavam, tomavam café, iam treinar, depois iam pra academia, almoçava, descansava, treinava à tarde, descansava, jantava e tinha aula à noite dessas regras, dessas jogadas. Cara, era impressionante. E eles sabiam das coisas, precisava saber, porque no jogo você consegue colocar em prática. E muitas vezes assistiam vídeos e tudo mais. Antes de começar a Copa do Mundo, a FIFA, ela prepara ali uma cartilha ou um manual para o país que vai sediar a Copa do Mundo, para que ele possa seguir e fazer um campeonato ali adequado, né, de futebol. Alguns países seguem e é assim, exemplar, funciona muito bem a Copa do Mundo do jeito que a FIFA planejou. Mas alguns países não conseguem seguir por algumas razões e acaba não fazendo o campeonato, o torneio com excelência. Infelizmente. E aí, eu lembro de uma aula que eu dei para os pré-adolescentes da IBVM sobre a Bíblia, que é o nosso manual de instrução. Primeiro lugar, não ler o manual de instrução e fazer o que eu quero. Então nós temos 3 opções a seguir. Você não vai ler o manual, você vai fazer do jeito que você quer. E eu lembro que quando o Gabriel e a Laura nasceram, eu que montei o berço e a cama deles. Geralmente eu faço isso lá em casa. Quando eu era adolescente, jovem e tal, eu tentava fazer também essas coisas, só que eu não lia o manual. Às vezes eu queria, eu sei fazer e tal. Aí sobrava peça, faltava lugar, colocava no lugar errado, era impressionante. Mas aí eu seguia a risca para montar o berço, e aí as coisas deram tudo certo. Colocava o parafuso no lugar certo, as partes no lugar certo e tudo mais. Se você fizer de qualquer jeito, sem ler o manual de instrução, você vai montar tudo errado, às vezes não vai dar certo. E você não vai aproveitar o produto 100%. O 100% da capacidade. E aí a gente pensa na capacidade da nossa vida também.
No jogo, por exemplo, quando você está jogando videogame, jogando algum tipo de jogo, se você quer passar de fase do seu jeito, você vai dar muita cabeçada, você vai errar e você talvez até aprenda, mas você vai demorar, vai se machucar, vai, enfim, na vida também é assim. Talvez você quer seguir do seu jeito, talvez você não quer ler nada, talvez você quer ir naquela coisa da tentativa e erro. Só que a gente erra, a gente bate cabeça, a gente dá murro em ponta de facas muitas vezes. E aí, a gente não vai viver uma vida abundante e plena como o fabricante planejou. Segunda opção é você ler o manual, só que você não seguir. Muitas vezes nós somos assim, nós lemos a Bíblia e não seguimos o que a Bíblia está falando para a gente fazer. Também, as consequências são as mesmas da primeira. Você não vai viver uma vida abundante, 100% ali no potencial que Deus preparou para você. Mas tem a terceira opção, que você vai ler o manual de instrução e vai seguir o que está falando. E as coisas vão acontecer conforme foi planejado pelo Criador, pelo fabricante. Deus deixou a palavra dele como manual para as nossas vidas. A Bíblia é o manual. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais próximo a gente fica de Deus e a vida que a gente vai viver vai ser melhor, vai ser mais plena, vai ser abundante conforme ele planejou. Mas quanto mais distantes da palavra de Deus a gente estiver, a gente vai sofrer mais. A gente vai dar mais cabeçada na vida. E, consequentemente, não vai viver o potencial completo que Deus tem preparado para você. E uma coisa importantíssima. Você, às vezes, está procurando respostas para as questões da sua vida em muitos lugares. Em pessoas, talvez em livros, ou talvez sei lá onde. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia ela tem resposta para tudo na sua vida. E um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender e também ela é útil para corrigir, para que o homem seja bom, para que o homem esteja preparado para fazer a boa obra. Leia a Bíblia e siga o que está escrito na Bíblia, porque assim você vai conseguir viver 100% do potencial que Deus preparou para a sua vida e que Ele te abençoe.